Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo aqui do canal do projeto Upomone. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Aqui na descrição do vídeo temos o e-mail de contato. Lembrando que essa série é uma série mais direcionada a adventistas do sétimo dia, mas claro, qualquer um que acompanhar também será muito abençoado por esses estudos. Como sempre fazemos, vamos pedir aí a iluminação de Deus. Senhor nosso Deus, estamos iniciando mais um estudo. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos instrua, nos guie a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos com um material, né, um guia de estudo sobre a vida no campo. É um material que distribuímos gratuitamente. Se você quiser este PDF, basta nos enviar uma mensagem. Pode enviar aí o seu WhatsApp, pode deixar aí nos comentários deste vídeo ou nos mandar lá pelo e-mail. Iremos te incluir no grupo e lá temos sempre compartilhado esse PDF. Hoje é a lição 11, comprando uma propriedade. Só abordaremos aqui os princípios bíblicos, né? E também do espírito de profecia sobre o assunto. Não iremos entrar em questões mais vamos dizer assim, práticas, né? Não vamos falar aqui de valores, não vamos comparar valores de terras, não vamos entrar nesses assuntos, até porque estamos no horário do sábado. Mas os princípios bíblicos de mordomia, tudo que temos sobre isso é sempre importante. A começar pelo verso áureo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E a leitura introdutória, você tem uma lição a aprender: fazer que o pouco renda o máximo. Lar Adventista 395. Muito bem, então, com essas informações aqui de abertura, alguém tem um comentário a fazer? Mãe Janete aí entrando. Enquanto aí vocês vão pensando, temos aqui uma questão: qual deve ser a primeira consideração ao comprar um lugar no campo? É um sonho de muitos, né? Ir para o campo. E é fundamental, então, ter algumas considerações em mente. Qual que deve ser a primeira? Mateus 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Ter Deus em primeiro lugar, né? Confiar na direção de Deus. Mas se ela fica à vontade. Feliz sábado a todos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. A primeira lição é a primordial, né? A mais importante de todas. Buscar Deus em primeiro lugar. No caso, compreendendo qual é a vontade dele, né? Para a família, princípios que nós já estudamos aqui durante toda essa lição, que nós já estamos chegando ao fim. Mas, em primeiro lugar, ter em mente que a localização ela não deve estar pautada em bens financeiros, em ambições financeiras, como nós já vimos com a questão de Ló, né? Ou de Jó, desculpa. É, mas nós devemos, em primeiro lugar, buscar, né, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, na angústia, né, muitos estão aí na angústia em comprar uma terra e buscar a Deus. E a lição dessa semana foi maravilhosa, uma lição muito rica,
em falar sobre a questão financeira, de como buscar Deus na área financeira para adquirir essa bênção da propriedade. Muitos pensam que o que falta para comprar a terra é o dinheiro, mas a lição, pelo menos para mim, né, me fez também lembrar muito da minha trajetória até conseguir um sítio. O que nos falta é priorizar os princípios divinos na nossa vida, né? E Deus, ele acrescenta todas as coisas. Amém. Exatamente isso, né? Quem não entender essa lição aí tão básica, né, vai se arrepender, vai cometer erros muito graves, como os erros de Ló, né? Ló, nós sabemos, já estudamos sobre isso aqui também, colocou o interesse financeiro acima do interesse espiritual. E por isso que ele foi armando as tendas até Sodoma. E depois ele entrou efetivamente em Sodoma e foi viver lá no meio dos ímpios, né? Que princípios farão com que a nossa vida seja mais simples e feliz? Paulo disse o seguinte, Filipenses 4, verso 11: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. Seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Olha que bênção, né? Paulo podia estar no momento de mais prosperidade, momento com uma maior abundância, né? Ele nunca foi rico, por aquilo que nós estudamos, mas em muitos momentos de adversidades, né? Foi náufrago, viveu perseguido e tudo mais, vivendo do trabalho dele, né? Fazendo tendas. Estava sempre contente com isso, aprendeu a estar contente com isso, né? É justamente Ló, né, que foi armando a tenda dele até Sodoma, né? Levou a família dele à ruína por ter colocado o interesse material à frente, embora fosse um homem íntegro, né? Mas cometeu esse erro aí, né? O interesse material esteve à frente, ok? Olha, Ellen White diz o seguinte, tá no The Signs of the Times, né? Os Sinais dos Tempos, lá a versão em inglês. Muitas vezes lamentamos os recursos escassos disponíveis, mas se levassem o cristianismo cuidadosamente a sério, eles poderiam multiplicar os recursos 1000 vezes. Ela diz, é o egoísmo, a autoindulgência que barra o caminho para a nossa utilidade. Quanto meio é gasto por coisas que são meros ídolos, coisas que ocupam tempo e pensamento, e a força que deve ser colocada para uma utilização mais elevada? Quanto dinheiro é desperdiçado em casas e móveis caros, em prazeres egoístas, luxos e alimentos insalubres, né? E olha que Ellen White não viveu na era das grandes redes de fast food, né? Imagina se ela vivesse hoje. Uma dessas redes aí tem sanduíches aí vegetarianos, né? A alimentação que faz bem, saudável, né? Há muito tempo que eu não ia numa dessas redes, né? Aí, um dia eu precisei marcar um encontro com um ex-aluno, né? Íamos conversar e marcamos lá. E aí, irmãos, eu fiquei assim chocado, sabe? O aumento que teve lá no preço lá daquele sanduíche, eu só não desisti porque eu tinha marcado ali um compromisso. Um sanduíche que tinha apenas é, a salada, né? E uma proteína lá vegetariana, à base de soja e tudo mais. Fiquei totalmente chocado, né? Com o preço totalmente proibitivo, assim, na minha opinião, né? Pelo menos para o meu poder aquisitivo. Então, é o que Ellen White está falando, né? Muito dinheiro gasto aí com alimentos, que alguns, inclusive, nem são saudáveis, com móveis, com casas, decorações, né? E a gente poderia incluir automóveis, viagens. E aí as pessoas vivem essa vida, né? É, com grandes dificuldades, né? Com problemas, com dívidas, que já vamos tratar aqui.
por causa desse egoísmo, dessa autoindulgência, ou seja, eu querer me presentear o tempo todo, né? Querer é, buscar só os meus interesses, não os interesses de Deus. Algum comentário? Pode falar, irmã. Essa lição específica, né? Ser contente em qualquer condição financeira, a princípio é muito complicado para nós enquanto seres humanos, né? Nessa busca do consumismo, infelizmente o meio cristão acomodou-se, né, ao modelo do mundo. E a necessidade que nós temos de retornar aos princípios bíblicos, Ellen White até tem uma passagem que é muito forte, ela diz que a pobreza e a escassez molda caráter, né? Então, se nós compreendermos a forma correta que isso significa, é uma bênção para nós. E isso, rapidinho aqui, um testemunho dentro desse contexto, até me lembrei, né, dessa semana estudando essa lição, e enquanto eu buscava a roça, né, procurava um sítio para gente, é, Deus colocou no meu coração o desejo, assim, de fazer um acordo com Ele. E então eu fiz um voto com Deus de que eu ficaria um ano sem comprar nada para mim. Nada. Nem sapato, nem roupa, nada. Nem nada, 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 nada. Um ano inteiro. E aí surgiu esse desejo no meu coração. E eu fiz esse voto com o Senhor, que eu ficaria um ano sem comprar nada, que fosse para o minha vontade e minhas necessidades pessoais, né? E em prol de minha santificação para a questão da roça. E assim foi feito. Um ano, fiquei um ano sem comprar nada, morrendo de vontade, passava na rua, vou comprar uma coisa e nada, nada, nada. E nisso fui juntando dinheiro também. E eu não tinha noção do quanto eu gastava. Assim, eu sempre fui muito cuidadosa em questão financeira, mas querendo ou não, a gente gasta, né? E o objetivo, quando chegou próximo de um ano, faltava mais ou menos 2 meses para completar um ano, eu aprendi realmente a lição que Deus queria me dar mais simplicidade, porque eu iria necessitar disso na roça. E com 2 meses para concluir um ano, Deus me presenteou com a roça. E quando completou um ano, exatamente um ano desse acordo, desse voto que eu tinha feito com Deus, a minha bota que eu usava para trabalhar na roça cortou, né? Ficou assim, desgastou. E a primeira coisa que eu comprei foi uma bota para usar exatamente na roça. Então, isso mexeu muito comigo. E depois eu vim entender o porquê. Consumismo e vida no campo é uma coisa que não se combina. Deus sabia que eu iria passar muitas privações, então ele me moldou através dessa privação de um ano com questões materiais supérfluas, até para que eu pudesse ter força, né, moral depois do caráter para poder resistir às dificuldades maiores que eu enfrentei e tenho enfrentado morando no sítio. Então, Deus é maravilhoso e essa questão financeira, irmãos, tem tudo a ver com o preparo para a vida no campo, sim. Muito bem colocado, Marcela. Há pessoas que reclamam, né, que as terras estão muito caras e de fato estão, mas também não têm preocupação em fazer economias. Não querem cortar nada, querem continuar com o seu estilo de vida, comprando roupas e fazendo grandes despesas, e desse jeito realmente não dá para poupar, né? Bem, uma lição aqui de economia muito importante, nós vemos aqui no exemplo
dado por Jesus, João 6 verso 12, né? Logo após ali a multiplicação dos pães e peixes, Jesus ordenou, né? Recolham os pedaços para que nada se perca. E Ellen White comenta, e por preceito e pelo exemplo, devem os pais ensinar os filhos a ciência de fazer com que uma quantidade dure o máximo possível. Aí ela fala, né? Muitas famílias são pobres porque gastam o dinheiro logo que o recebem, né? E nessas orientações aqui, nós não vamos ler, obviamente, todos os textos, mas ela fala muitas vezes de idolatria, né, irmãos? Isso é muito sério, né? Na palavra de Deus, a cobiça, a avareza, tudo isso é apresentado como idolatria, o amor ao dinheiro, né? Nós não podemos servir a dois senhores, né? Jesus disse. Então, os filhos precisam ser instruídos quanto a isso. As crianças precisam entender que devem fazer economia, que nós não estamos neste mundo para servir a nós mesmos, né? Esse mundo não é um fim em si. Devemos ajuntar tesouros no céu e daí por diante. Agora, em relação às dívidas, né? Temos aqui um tópico também sobre dívidas, né? Será que agrada a Deus que os seus filhos estejam endividados, né? Lar Adventista, olha, não te deves permitir tornar-te financeiramente embaraçado, pois o fato de estares em débito enfraquece tua fé e tende a desencorajar-te. Então, é algo que tira a paz, né? Você ter dívidas, estar vivendo ali fora do seu limite financeiro, né? As contas ali no vermelho, no rotativo e às vezes há cristãos, né, que tem um nome sujo na praça. Isso tudo é uma vergonha, um mau testemunho terrível. E Ellen White diz o seguinte: olha, nega-te mil e uma coisas antes de entrar em outra dívida. Essa tem sido a maldição de tua vida, a maldição de sua vida. Entrar em dívida. Evita como evitarias a varíola. O Lar Adventista, página 393. Esses dias aí eu estava ouvindo aí uma notícia e a história era que um pessoal aí, um pessoal rico, inclusive, mas fizeram dívidas e tudo mais e contraíram dívidas para pagar as dívidas, né? Quantas pessoas não fazem isso também? Então, nós devemos negar a nós mesmos, assim, mil e uma coisas antes de entrar em dívidas, né? Essa é a lição aí de Deus. Alguém tem comentários nesse sentido aí? Isso daí entraria também na questão de fazer dívida para comprar o sítio, porque tem muita gente que quer comprar parcelado. Boa questão, irmã. Boa questão. Eu penso que tudo precisa ser muito bem planejado, muito bem pautado. Nós sabemos que o financiamento pode ser aí uma grande porta, né, para que muitos irmãos tenham o seu pedaço de terra. Mas deve-se fazer um bom planejamento financeiro, né? Ver até qual é a porcentagem ali do rendimento da família que vai estar comprometido com esse financiamento. Quais são as condições ali, se vai ter uma hipoteca da terra ou não, enfim, tudo isso precisa ser bem pensado, né? O ideal seria que não, né? Do ponto de vista assim, ideal, que não. Mas não é um pecado, né? Se estiver dentro ali das possibilidades da família, não há nenhum problema quanto a isso. Ellen White, parte alguma, ela estabelece uma proibição, né? Olha, vocês estão proibidos de contrair dívidas, financiamentos. Não é essa a questão. Agora, as pessoas perderem o controle, fazerem dívidas assim sem refletir, né? Já vai embarcando ali na primeira proposta que surge, então isso é reprovável. Marcela, pode falar.
Maciel? Bem, a Maciela pediu ali a palavra, mas. Opa, Maciela? Pronto. Ok. Sobre o que a irmã comentou, os textos que traz na lição, os textos do Espírito de Profecia, pelo menos para mim, deu a entender que a condenação quanto à dívida seria no tocante à dívida que foi feita para satisfazer coisas supérfluas, né? Supérfluas, ou coisas assim, dívidas impensadas, dívidas que não foi feita com um objetivo mais solene, como na minha visão é a questão da vida no campo, que é uma ordenança de Deus. Alguns textos falam também sobre não comprometer o dinheiro do Senhor, né, para fazer com essas dívidas. Ou seja, como o Rafael colocou, qual é o planejamento que vai ser feito, né, no orçamento da família? Se vai fazer um planejamento onde não irá comprometer o dinheiro, dízimo nem se fala, né? Mas além do dízimo, nós temos uma responsabilidade também em se reservar um valor para ajudar nosso próximo, reservar um valor para a causa de Deus, né? A obra missionária. Então, assim, esse parcelamento, esse endividamento vai interferir nesses valores estipulados, né? É, então, tirando isso, eu acredito que o financiamento para comprar um sítio, ele é sim aprovado por Deus, na minha visão, porque é para uma obra de Deus também, é para cumprimento da palavra de Deus. E aí vem as demais partes da lição que fala onde Deus, ele cuida, né, dos seus. Ele promete honrar, né, aqueles que confiam no Senhor. E eu acredito que quando a dívida é feita bem pensada e com um propósito certo, onde você já buscou fazer tudo o que você podia para pagar à vista e não conseguiu, eu acredito que o Deus abençoe sim. Obrigada. Por nada, irmã. Tudo o que temos é do Senhor. Nosso dinheiro, nosso tempo, talentos e nós mesmos, todos pertencem a Ele. Ele emprestou-os a nós, tudo um empréstimo, para testar e provar a nós, e para ver o que está em nossos corações. Está lá na edição em inglês também, de Os Sinais dos Tempos. Ellen White escreveu isso em 1875. Então, se tivermos esse princípio em mente, que tudo pertence ao Senhor, que devemos colocar nas mãos dele, né, agirmos sob a direção dele, ficará mais fácil, né? No mundo tereis aflições, vamos ter dificuldades, poderemos passar ali um período de maior aperto financeiro, mas estaremos confiando que Deus está na direção e não estaremos fazendo esses gastos aí supérfluos, essas extravagâncias aí que a irmã Maciela mencionou, tá certo? Bem, irmãos, estamos aí caminhando para o fim. Mais algum comentário? Enquanto vocês pensam aí, para a gente ir encerrando, vou ler aqui mais um texto bíblico. Aqui uma inspiração para todos nós, ó. Salmos 24, verso 1. Salmo de Davi: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, né? Só para reforçar, então, que tudo pertence ao Senhor, inclusive a terra é do Senhor. Que possamos dedicar a terra ao Senhor, né? Porque pertence a Ele e tudo que for cultivado ali seja para honrar o nome do Senhor. Se algum irmão aí ainda cultiva, por exemplo, o café,
outras plantas aí que sabemos muito bem que não vão honrar o nome do Senhor, né? Meu irmão, minha irmã, comprometa-se com Deus a se livrar disso, né? E Deus vai te abençoar. Se você está comprando ali uma terra e foi a única que você encontrou, a melhor que você encontrou, e tem ali uma plantação de café, né, de cacau, enfim, já compre com esse propósito de se livrar daquilo ali, tá bom? Porque a terra é do Senhor e deve servir aos propósitos do Senhor. Mais algum comentário? Rafael, essa questão do cacau, se for a fruta in natura, aquela parte branca, ali eu não fiz a pesquisa ainda, mas eu acredito que nessa parte não tenha a teobromina, tenha. Não, essa parte não tem não. Que daí daria para ter um pé, É, né, de cacau para consumo in natura, né? dá o néctar ali, né? O problema ali é a tentação quando a pessoa, né, começa a fazer uma plantação e o inimigo é astuto e o preço começa a subir e você já está ali com a dívida, está apertada e aí você se sente tentado a vender o grão. Vender, né? É, Uhum, entendi. Teve então, uma pessoa uma vez que me falou assim: não compre nunca uma terra que tenha plantação de café, não só pela plantação em si também, mas porque na hora de você retirar esses pés de café, tem uma raiz tão uhum, profunda uhum. que é difícil de tirar. É muito difícil. É Então é muito um difícil. trabalho enorme. É muito difícil. O meu pai já removeu e teve que chamar trator, é um negócio complicado. Nem em todos os lugares o trator é de fácil acesso, né? Alugar ali as horas de um trator. E aí o inimigo começa a trabalhar, né, irmãos? Começa a tentação ali. Ah, tá difícil, então vou deixar aí, vou passar essa meia para alguém, para um vizinho. E é complicado. Irmã Maciela, pode falar. Vocês falando sobre o café e o cacau e o sítio que eu comprei, eu tinha café e cacau, as duas coisas. E eu olhei, Senhor, logo aqui, logo essa. E na verdade se tornou um testemunho muito grande, porque aqui tem vários adventistas e acredito só, se eu não me engano, só dois não vendem o cacau, mas também são muito bem vividas, não tem necessidade financeira para isso, então as pessoas olham, eles não vendem porque não quer. Mas os demais todos vendem, e de repente chega a gente sem recurso nenhum e cheio de cacau, cheio de café e passando dificuldades, muitas dificuldades. No início foi muito difícil e a gente não vendia. Então fomos vistos como loucos, mas o testemunho ficou para os vizinhos não cristãos e os adventistas também, né? Então, assim, você estando firme acaba, em algum momento, pode servir de tentação mesmo, viu, Rafael? Então, quem não tiver firme aí nessa convicção, quem não for levantado para seu testemunho, é melhor que elimine tudo de uma vez, tá? Porque é difícil você ter necessidades e saber que o dinheiro está ali na sua roça, né? De forma fácil. Mas Deus tem um propósito para cada um, né? E a gente tem que ser firme. E uma passagem, só para concluir, que está na lição e que assim fez parte e tem feito parte da nossa vida aqui no campo, é o Filipenses 4,19, né? Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então, ele tem suprido, mesmo eu vendo o dinheiro nas árvores, né? Como os vizinhos falam, e o dinheiro está na árvore. Mas Deus supre as nossas necessidades, irmãos. Nós não precisamos entrar em dívidas, nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos buscar as alternativas mundanas. Nós precisamos apenas confiar no Senhor, né? E Ele
Quem for fiel no pouco, ele colocará no muito. E o muito, na verdade, nem sempre é dinheiro. O muito é a paz, o muito é a salvação em Cristo Jesus. Então, possamos confiar nas promessas do Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Todos os princípios, você que está buscando uma propriedade, todos os princípios estão aqui. Aqueles que já têm uma propriedade, mas precisam continuar adquirindo, né? Insumos, implementos, às vezes um automóvel, um tratorito, enfim. Todos os princípios de mordomia estão na palavra de Deus, no Espírito de profecia, e abordamos aqui alguns dos mais importantes. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, confie no Senhor e o Senhor te honrará, tá? Seja obediente, esforce-se, né? Não é fácil. Maciela aí apresentou o caso dela, eu tenho vivido aí já há um bom tempo também me privando de uma série de coisas, e a gente vê depois que Deus nos abençoe, né? Fazemos o esforço, a renúncia, e depois vem as bênçãos. Muito bem, vamos finalizar. Irmã Rosemary, está nos ouvindo? Sim, Irmã Rosemary, a senhora fala da onde? Maringá, Paraná. Maringá. Irmã, pode fazer uma breve oração, então, para encerrarmos? Sim. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos em tuas mãos, terminamos mais este estudo por hoje, que tu coloques a cada dia a tua instrução na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, e que possamos a todo instante seguir as tuas orientações, Senhor. E que tu nos dirija, Senhor. Te louvamos por este santo sábado e colocamos em tuas mãos todas as pessoas que têm o desejo de ir para o sítio e todas as pessoas que já estão no sítio, Senhor. Que tu direcione os teus filhos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até a próxima.